Teleaula Natal. Olá, eu sou a Alessandra Ferreira, professora de História. Estou vestindo blusa preta, calça jeans, sou baixinha, uso óculos. Tenho cabelo curto, meus cabelos são cacheados e meu sinal em Libras é. Estamos aqui mais uma vez reunidos para tratar do nosso acolhimento 5, cuja temática é Política e Propaganda no século XX. O século XX foi marcado por um uso mais intenso e consciente da propaganda por parte de governos, tanto em períodos de guerra quanto em momentos de paz. Contribuiu para esse fato o surgimento e popularização dos meios de comunicação de massa, como o cinema, rádio e a televisão. É importante destacar que, hoje em dia, nós temos a internet, nós temos as diferentes redes sociais como Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e tantas outras que existem por aí para divulgar trabalhos, serviços, enfim, para divulgar uma série de mercadorias e de situações que são comuns no nosso cotidiano. No início do século XX, até a metade do século XX, que corresponde justamente à Primeira Guerra Mundial e ao contexto da Segunda Guerra Mundial, os governos tinham essa preocupação de mostrar o quanto o seu país, digamos assim, era poderoso, era imponente. Então, a propaganda servia para valorizar e, digamos assim, enaltecer a imagem do líder, ou seja, do governante. Então, a propaganda estava muito misturada com a política. Por isso que o acolhimento de hoje vai trazer algumas dessas imagens que eram veiculadas, principalmente em cartazes, no cinema e na televisão. Imagine só. Hoje nós vamos ao cinema com o objetivo de entretenimento, ou seja, o cinema para a gente hoje é lazer, é diversão. No passado, não. As pessoas iam para o cinema como se fosse para assistir uma espécie de jornal. Jornal? Sim, geralmente os filmes eram produzidos pelo próprio governante de cada país, ou seja, o governo se empenhava em ter um departamento de propaganda, onde eles divulgavam aquilo que eles achavam que era importante para a população saber. E aí, durante o decorrer dos slides que nós vamos ver aqui, a gente vai ver que imagens eram veiculadas nessas propagandas. Vamos lá? O nosso terceiro slide traz uma imagem, uma fotografia em preto e branco. Nós temos uma família tradicional norte-americana, composta pelo pai, pela mãe, pelos filhos. E no centro da sala nós temos um aparelho de televisão bem antigo, E uma das filhas está tomando Coca-Cola na garrafa de vidro. E o que é importante destacar desta imagem aí? Que essa propaganda, ela traz a importância do American Way of Life. O que significa isso? Estilo de vida norte-americano. Esse estilo de vida norte-americano pautou a vida de muitas pessoas dentro de um padrão de consumo. Era necessário ter uma televisão em casa, era necessário comprar um liquidificador, era necessário ter uma série de eletrodomésticos que não faziam parte do cotidiano das pessoas, porque aquilo era entrar na modernidade. E aí nós vemos também uma consequência desse American Way of Life, justamente o fast food. Quem aqui nunca tomou uma chocolatada? Quem aqui nunca comeu um hot dog? Pois é, esses alimentos foram todos introduzidos a partir desse contexto do American Way of Life. Então, são situações do cotidiano que a gente vai assimilando, incorporando determinados costumes na nossa alimentação que não são nossos. Pertencem justamente a esse contexto histórico onde a propaganda foi se disseminando, não somente nos Estados Unidos, mas também em outros continentes. Propaganda nas duas grandes guerras. Tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra,
Os países envolvidos se valeram da propaganda impressa com o intuito de realizar, primeiro, o recrutamento militar, segundo, a desqualificação dos países inimigos e terceiro, a mobilização da população civil. Então, ele está mostrando o seguinte, que os cartazes, a literatura que foi produzida no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e tantos outros materiais que foram destinados ao grande público, tinham o objetivo de ridicularizar o inimigo, ou seja, sempre os países que estavam participando daquelas alianças militares, né, que eram rivais, eles costumavam fazer propaganda justamente para humilhar, para mostrar a inferioridade do outro. O outro de outro país sempre era um inimigo permanente. Então, a propaganda tinha esse fim. No caso da literatura, mostrava a coragem de quem ia para a guerra. Sim, na literatura, nunca um herói de guerra voltava morto. Sempre na literatura impressa da época, trazia o jovem que ganhava uma medalha, que conquistava um grande amor por ter sido vitorioso na guerra. Então, imagine, né? Será que as pessoas que iam para a guerra voltavam tão bem assim? Voltavam, digamos assim, intactos? E os traumas? E as consequências dos ferimentos? Por que a literatura não retratava isso? No nosso quinto slide, nós temos aí o primeiro cartaz de propaganda que tivemos acesso. Na imagem nós temos aí, no fundo azul escuro, uma criança ao lado de uma mão de concreto que segura uma espécie de tocha olímpica. Vamos ver a tradução do que está no letreiro da propaganda? A tradução para o português diz: salve as nossas crianças da autocracia e da pobreza. Compre os selos para a poupança de guerra. O que isso significa dizer? Que o governo norte-americano resolveu criar fundos de arrecadação de dinheiro para financiar a guerra. E como sensibilizar as pessoas? Ora, tinha que utilizar justamente a imagem de quem? De uma criança. Sim, exatamente. Sensibilizando a população civil, as pessoas poderiam comprar os selos, não pensando que estariam doando dinheiro para a guerra ou para o governo, mas pensando nas crianças, porque a imagem que estava em primeiro plano era de uma criança. Então, sempre ficamos muito mais sensíveis quando estamos diante de uma situação de abandono ou de criança passando necessidades. Então, o governo se utilizou disso para arrecadar dinheiro para o fundo de guerra. No nosso slide 7, nós temos o seguinte cenário. Nós temos uma mãe que está de vestido amarelo, segurando a criança no colo. A criança veste um short azul claro, uma blusa branca, está de meia branca, sapato preto. Eles estão diante de uma mesa de madeira. No centro da imagem nós temos aí a foto, né, do pai vestido com um fardamento militar. E a legenda diz o seguinte: a primeira carta dele para o papai. Então, essa propaganda tinha qual objetivo? Justamente incentivar com que as crianças percebessem que os homens que iam para a guerra estavam servindo ao seu país, que aquele ato era um ato nobre, importante. Então, dessa forma, essa propaganda veiculava a imagem da importância do recrutamento militar e dessa noção de patriotismo, que é isso que a imagem quer reforçar. Que toda criança tem que sentir orgulho pelo seu país e pelos homens que estão servindo nas forças armadas, né, de cada país. No nosso nono slide, nós temos aí a seguinte imagem. Nós temos uma criança batendo continência, como se estivesse servindo, né, no exército, numa força militar. E ao lado dessa criança nós temos uma espécie de
Eu vou dizer prato, mas tem outra tigela, pronto. Uma tigela onde existe um alimento. Nós vamos ver que alimento é esse agora na legenda. Pequenos americanos, façam a sua parte. Comam refeições com aveia e outros cereais de milho. Poupem o trigo para os nossos soldados. Não deixe nada no seu prato. O que quer dizer essa legenda? Que todos nós, né, sociedade civil, deveríamos fazer uma espécie de sacrifício para poder ter alimentação suficiente para as pessoas que estavam em casa durante o contexto da guerra, como também que o melhor alimento, ou sobrasse mais alimento, para poder enviar justamente para os soldados que estavam participando da guerra. Então, é um sentimento que está sendo reforçado aí, de que você, mesmo em casa, você poderia dar a sua contribuição. Na hora de selecionar os alimentos que iam para a sua mesa, você deveria pensar também em quem estava lutando por você na guerra. Então, é um lembrete aí do governo para também sensibilizar as pessoas. Vocês estão vendo aí recorrentemente, em cada slide que nós estamos trabalhando aqui, tem imagem de crianças. Então, percebam como a imagem da criança servia para trazer esse sentimento de empatia e de sensibilidade. No nosso 11º slide, nós temos aí a imagem de um comboio de caminhões. Esses caminhões estão transitando numa espécie de colina, é um terreno assim bem acidentado e está branco, então faz referência à neve. Vamos ver o que tem na legenda? Continue fazendo a sua parte. Nós não devemos alimentar apenas os nossos soldados nos campos de batalha, mas os milhões de mulheres e de crianças atrás das nossas linhas. Não desperdice nada. Então, essa imagem dos comboios, né, dos caminhões carregando provavelmente comida, mostra que o desperdício era um crime, haja visto que nem todas as pessoas tinham acesso à alimentação justamente por causa da escassez de alimentos, né? Um contexto de guerra, um contexto onde as economias ficam bastante desestabilizadas, ou seja, as economias entram em crise porque não conseguem produzir. As fábricas, elas estão em outro ritmo de produção porque não tem um número suficiente de trabalhadores. Então, essa escassez de alimentos exigia que a população tivesse, digamos assim, uma preocupação excessiva com evitar o desperdício. O governo fazia esses apelos através das propagandas, né, que a gente viu aí, cartazes, até porque a televisão ainda não era um meio de comunicação tão popular quanto é hoje. Então, os cartazes acabavam sendo espalhados pela cidade e despertando, digamos assim, esse sentimento, né, de poupar. No nosso 13º slide, nós temos aí a seguinte imagem. Nós temos um homem, que provavelmente está vestindo uniforme, amarelo, um carro, que é vermelho e amarelo, e vamos ver o que diz a legenda? Motoristas, façam a sua parte, dirijam um caminhão para o tio Sam. Precisamos de centenas de homens entre 18 e 45 que possam lidar e cuidar do motor dos caminhões. Eis a sua chance de servir o seu país da forma mais prática, fazendo aquilo que você faz melhor. Por que isso? Porque não eram apenas os soldados que precisavam ser recrutados para ir para a guerra. Era necessário também ter, digamos assim, pessoas aptas para o serviço de logística, que era justamente o quê? Dirigir caminhões, participar de outras atividades, né, que eram importantes também para a guerra. E aí a gente vive num contexto, a gente não pode esquecer disso, que poucas pessoas tinham habilitação. Hoje em dia existe um rigor muito grande para que alguém adquira a carteira de motorista. E no passado, a existência de motoristas habilitados era muito menor. Então, por isso que o governo faz o apelo, né? Porque as pessoas precisavam aprender a dirigir para poder servir o país, né? Não era para ter o seu próprio carro, era para poder estar a serviço do governo.
O nosso último slide, ele traz a seguinte imagem. Uma mulher vestindo uma espécie de macacão com as cores da marinha, no caso o macacão que ela está vestindo é azul. O chapéu que ela tem na cabeça é um chapéu branco, justamente para poder fazer essa associação com a marinha. E a legenda diz o seguinte: eu gostaria que eu fosse um homem. Eu me alistaria na marinha. Seja um homem e faça isso. Estação de recrutamento da Marinha dos Estados Unidos. Por que essa legenda? Porque as mulheres não poderiam se alistar nos serviços militares. Isso era uma regra do passado. Porém, nós temos registro, sim, de mulheres que conseguiram atuar como pilotos. Ou seja, ela está dizendo que ela não pode entrar numa força armada específica, que no caso aí é a Marinha dos Estados Unidos. E ela está, digamos assim, no tom de deboche. Ela está dizendo assim: poxa, você que é homem, não quer vestir o uniforme da Marinha? Eu, se fosse homem, já estava lá. Então, é mais no sentido de dizer assim, você não é homem suficiente, é mais no sentido de dar um caráter de chamar, né, a atenção desses jovens, né, para que eles tivessem coragem, para que eles demonstrassem, né, bravura, que eles quisessem de fato prestar serviço militar e assim salvar o seu país. Essas propagandas, elas foram muito importantes para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre os costumes de cada país, como esses países se utilizaram das propagandas para sensibilizar as pessoas. E as propagandas que nós utilizamos hoje aqui foram praticamente todas, em sua maioria, dos Estados Unidos. Então, converse com seu professor de história, veja que outras propagandas outros países fizeram também para poder mostrar a sua superioridade diante do mundo. Bons estudos e até a próxima!